Santo. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo está neste lugar. Irmão, essas 7 semanas, aleluia, você vai sair daqui diferente, irmão. Porque muita coisa boa Deus tem para nós nessa noite. Glória a Jesus. Aleluia. Cada semana nós vamos falar de uma coisa. Aleluia. Hoje nós iremos falar sobre o chamado, né? Vamos chamar, aleluia, falar do nosso chamado. Porque cada um de nós que aqui estamos fomos chamados. A Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E durante essa trajetória o Espírito Santo vai estar falando no teu coração a respeito, aleluia, de ser escolhido por Ele para uma grande obra. Aleluia. Durante essas semanas, amado, vai acontecer coisas que você vai ser provado. Eu tenho certeza disso. Vai acontecer coisas, aleluia, que você vai ser colocado à prova. Eu não estou dizendo questão, pastor, chega de prova. Não, nessa prova de luta, não. Essa prova, aleluia, para você saber se verdadeiramente você alcançou mais um pouquinho da porção do Espírito Santo. Porque, aleluia, essa semana eu estava orando e eu de joelho dobrado pela manhã eu chorei muito. E na oração, aleluia, eu fiz uma oração diferente. Eu não pedi: Senhor, eu quero a porção dobrada, Senhor, eu quero ser cheio para transbordar. Não, a minha oração, aleluia, foi muito sincera. Eu falei: Senhor, eu quero só mais um pouquinho da tua presença. Espírito Santo, eu quero só mais um pouquinho, aleluia, só mais um pouquinho da tua porção. Porque se eu for melhor do que ontem, aleluia, já é um grande passo. Porque assim é cada dia. Não adianta você pensar: de hoje para amanhã você vai virar um super crente, um super santo, que não vai. As coisas são devagar. É cada dia, aleluia, um pouquinho da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Cada dia a gente vai se policiando. Porque hoje, se a gente fala do Espírito Santo, a gente fala sobre, aleluia, o mover. Fala sobre, aleluia, estar pulando, né? Aleluia, é o fogo, é dando glória, é gritaria. Meu irmão. Mas o Espírito Santo, ele tem várias maneiras de atuar na nossa vida. Aleluia. Nessa noite, sentado, meu irmão, abre a tua Bíblia, livro de Lucas 5. Lucas 5 fala sobre a pesca maravilhosa. Deus botou no meu coração para estar falando sobre Simão. Porque Simão, aleluia, foi o discípulo que mais se aproximou de Jesus. Simão era aquele, aleluia, que demonstrou que mais amava o Mestre. Aleluia. Você vai ver que ele teve muitos erros na história, mas ele foi aquele que se aproximou. Aí, aleluia, eu fiquei pensando, aleluia, quais foram as qualidades de Simão para que o Senhor, aleluia, o chamasse. E aí o Espírito Santo de Deus me falou sobre 3 qualidades da vida de Simão. E eu tenho certeza que essas qualidades também estão em nós nessa noite. Essa qualidade está em você. Quem sabe você precisa despertar mais, mas você vai ver que essas qualidades estão em você. O livro de Lucas 5 diz assim: e aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago,
E os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinando do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-me ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Amém? Glória a Jesus. Até aí. Eu quero que você nessa noite preste bastante atenção nisso. Aleluia. Do chamado de Simão. Simão, ele era um pescador. Aleluia. A primeira qualidade na vida de Simão era que ele se importava com a vida das outras pessoas. Simão, ele se importava com os outros. E eu tenho a pura certeza disso, que se Deus chamou a mim, chamou a você, é porque também nós temos essas qualidades em nós. Aleluia. Você se importa com alguém, eu tenho certeza disso. Quem sabe você está aqui orando, você está aqui buscando, e você está sempre lembrando de alguém. Está sempre lembrando. Seja alguém da sua casa, da sua família, seja um vizinho, seja um amigo. Então essa é uma grande qualidade que nós temos, nos lembrar de alguém, a nos se importar com o próximo, porque o reino de Deus é isso. Jesus, ele nos simplificou os 10 mandamentos. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Meu irmão, sem amor não há, aleluia, evangelho. Sem o próximo não tem como entrar no reino. Aleluia. Jesus, ele explicou: amar o próximo. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, chegar aqui a adorar, se eu estou magoado com meu irmão, se eu estou triste com ele. Aleluia, o meu culto está sendo vão, a minha oração não está sendo aceita. Por isso a Bíblia me dá um conselho, aleluia, para me limpar o meu coração. Aquilo que eu tenho que guardar, guarda o seu coração. Simão se importava com o próximo. Ele estava ali pescando. Ele saía todo dia de manhã, porque ele tinha esposa. Historiadores dizem que ele tinha um filho. E ele tinha, aleluia, a esposa e tinha a sogra. E nesse dia a sogra dele estava doente. Ele saiu pela manhã e foi pescar, não pescou nada. Chegou lá de manhã frustrado, porque passou a noite toda, não pegou um peixe. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Aí Jesus pegou, aleluia, encontrou com ele, pediu o barco emprestado. Quem se importa com os outros está disposto a doar, está disposto a emprestar. Tem gente que fala assim: eu já ouvi um ditado que assim: quem empresta não presta. Eu já ouvi esse ditado muito. Mas não, amado. Aleluia. As pessoas têm mais valor do que as coisas materiais. Aleluia. Quem tem chamado, ele empresta. Quem tem chamado, ele doa. Aleluia. Porque no coração dele está sempre o desejo de alegrar o próximo, trazer sensações boas ao seu irmão. A Bíblia diz que ele emprestou o barco. Ele poderia dizer que não, iria perder uma grande vitória, né? Porque ele emprestou. Jesus subiu no barco e Jesus já começou a ensinar a multidão. E ele ali sentado ficou maravilhado, porque é o seguinte, meu irmão, aleluia,
Tem gente que só quer falar, mas não quer ouvir. Ele estava ali pronto a ouvir. Quem tem chamado está pronto a ouvir. Tem gente que infelizmente só quer falar e não quer ouvir o seu irmão. Simão estava ali ouvindo, prestando atenção daquilo que Jesus falava, e aquilo foi enchendo o coração dele. Quando Jesus acabou, a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro e falou: volta ao mar. Lembra isso? Lembra disso? Jesus falou: volta ao mar. Ele voltou. Jesus falou: lança a rede. Do lado direito ele jogou, e quando puxou veio cheia de peixe. Ele começou a perceber, aleluia, que estava ali não era qualquer um, era alguém especial, diferente, porque ele, ao obedecer a sua voz, ele prosperou. Quando obedecemos a voz de Deus, a tendência é prosperar em todas as áreas da vida. Se você obedece, não há condenação contra a sua vida, porque você está obedecendo. A Bíblia diz que ele, aleluia, voltou à praia com o barco cheio, e ele, aleluia, naquele momento ele pediu para poder, aleluia, seguir ao mestre. Ele não se importava mais com os peixes agora. Aí que eu te digo, amado, ele se preocupava com as pessoas. Sabe qual foi o segundo milagre que ele viu? O primeiro foi a pesca maravilhosa, e o segundo, ele se importava. Ele chamou Jesus e fez um convite: Senhor, me acompanhe. O Senhor pode vir comigo até a casa da minha sogra, porque ela está lá, aleluia, queimando em febre. Olha só, amado, ele se importava aleluia, com a sogra, e chamou Jesus para ela. Agora eu te faço a pergunta: qual foi a última vez que você orou por um familiar seu que estava enfermo, que se encontrava nas drogas? Jesus te chamou, amado, porque Ele sabe que você se importa. Você não pode deixar esse sentimento, aleluia, de amar o próximo morrer dentro de você. Você não pode pensar só em você, não. Precisa pensar no próximo. Quando a gente faz isso, as coisas melhoram. A Bíblia diz que ele foi, aleluia, e ele chegou, louvado seja o nome do Senhor, até a casa da sogra. E ele, naquele momento ali, ele viu um milagre acontecer, e ele começou a caminhar com o Senhor Jesus. Começou a caminhar, mano. Começou a ver milagres. Aleluia. Porque quem anda com Jesus, ele vê milagres. Quem anda com Jesus, aleluia, está disposto, aleluia, a pagar preço. Por isso Jesus falou, aleluia, que a gente tem que chorar com os que choram. Meu irmão, na Bíblia tudo leva para amar o próximo, para se envolver com o seu irmão. Tem que pensar sozinho, eu estou melhor. Não! Jesus nos aconselhou: melhor 2, melhor 3, que quando cai, o outro vai ajudar. Segunda qualidade para um chamado, aleluia, glória a Deus, é ser valente. Segunda qualidade, ser valente. Ser valente, corajoso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Te faço uma pergunta: você morreria, aleluia, pelo Evangelho? Você teria coragem de morrer por esta palavra? Será? Você acha que é uma grande coisa isso?
Hoje existem pessoas morrendo por Alá. Tem homens que botam bomba no corpo e se explode por Alá. Vou chegar mais próximo. Tem gente morrendo hoje por causa da boca de fumo. Tem jovens hoje aí que morrem. Eles estão na beira de um abismo, mas não quer saber, né? Eles estão dispostos a morrer, a dar a vida por algo tão insignificante. E nós, como servos do Senhor, estamos prontos, aleluia, a perdoar o nosso próximo. Estamos prontos, aleluia, a nos ferir por amor ao Evangelho. Estamos prontos a pagar preço por amor a Cristo. Meu irmão, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que nós somos, aleluia, glória a Deus, vencedores. Nós somos, aleluia, pessoas que somos privilegiados quando nós sofremos por amor ao Evangelho. Você foi chamado, vai chegar um dia que você vai ter que aborrecer seu pai, sua mãe, seu amigo, seu irmão, sua esposa, seu esposo. Você vai ter que aborrecer muita gente e até a própria vida por amor ao Evangelho. Porque você foi chamado. Jesus, Ele não se enganou contigo, amado. Ele não se enganou. A Bíblia diz: muitos são chamados. Olha quanta gente estava aqui e hoje, aleluia, estão virando as costas para Jesus. Por quê? Porque, aleluia, eles foram chamados, mas não chegaram a ser escolhidos. Porque, aleluia, no meio de montão, aleluia, a tendência é escolher os melhores. Se você está aqui, apesar das afrontas, apesar das lutas, apesar de tudo, você está aqui porque você, aleluia, foi um escolhido. Você foi um privilegiado e tem que dar valor a isso. Ninguém pode, aleluia, glória a Deus, ninguém pode te afligir. A Bíblia diz, aleluia, que nem a angústia, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Você foi chamado porque você é valente. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus deu conselho a Josué. Josué, ser forte, corajoso, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medite nesta palavra, porque quando você medita na palavra, meu irmão, a tendência é você se fortalecer. Você quer, aleluia, se envolver mais, aleluia. Meu irmão, eu aprendi uma coisa nesses dias. O mundo é terrível. Satanás, aleluia, glória a Deus, o mundo, meu irmão, a comunicação, tudo luta para nos afastar da presença do Espírito Santo. Meu irmão, hoje, aleluia, eu acordo bem cedinho. Primeira coisa que eu faço, boto um louvor. Aí eu ouço cantando aqueles louvores: Espírito Santo, meu Consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou. Ninguém engana o Espírito Santo. Aí eu começo a ouvir os louvores, irmão, que ele vai me quebrantando. Daqui a pouco, aleluia, eu fico o louvor cantando e aquela vontade de dobrar o joelho e orar. Aí você dobra o joelho, amado. Você tem que se limpar de tudo. Esquece dívida, esquece casa, esquece filho, esquece tudo naquele momento.
É o momento de você, aleluia, se envolver. É o momento de você receber a presença. Aí você começa a falar, seja sincero com Ele. A primeira coisa é reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, a nossa miséria, o miserável homem que somos. Senhor, eu sou tão falho, tão pecador, mas eu estou aqui, ó, meu joelho dobrar diante da tua presença e começar ali a buscar, meu irmão, falar com Ele, aleluia. Eu preciso melhorar. E aí, aleluia, pedir, aleluia, glória a Deus. Você precisa limpar, aleluia, tem que limpar o seu coração, aleluia. A gente tem que limpar, senão, meu irmão, não adianta. Você pode orar o dia todo, você pode subir o mais alto monte, se o teu coração estiver sujo, aleluia, de nada vai adiantar. Glória a Deus. A gente precisa lutar, esvaziar, aleluia, tirar toda a impureza, mágoa, angústia, liberar o perdão. O perdão, aleluia, é a linguagem do amor, é o perdão. O perdão é o dizer para o meu irmão: você me machucou, você me traiu, você me vendeu, mas eu te amo, porque o amor está em mim. Se eu quero receber o perdão de Deus, se eu sou tão errado, e eu não quero perdoar o meu irmão, mas foi ele que me maltratou. Mas o perdão precisa sair de nós. O mais forte é aquele que perdoa. O perdão é a linguagem do amor, amado. O Espírito Santo quer que você se limpe. Aleluia. A mágoa que está guardada dentro de você só vai te prejudicar. Glória a Deus. Aleluia. Vai fazer você caminhar por caminhos ruins. Você vai orar, você vai pedir, nada você vai ver acontecer, porque, aleluia, o Espírito Santo não está conseguindo, aleluia, entrar dentro de você. As características do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Primeiro, as características do Espírito Santo é você promover, aleluia, a paz. Irmão, você precisa promover paz. A paz tem que estar em você. Não importa quem quer guerra, eu quero paz. Não importa quem quer briga, eu quero paz. A paz está em mim. Não é gritando. A Bíblia diz, ó, a resposta branda desvia o furor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu preciso aprender isso. Eu preciso me limpar, para que o Espírito Santo venha entrar em mim. As lágrimas precisam rolar no meu rosto, não de tristeza, mas lágrimas, aleluia, de alegria, de gozo. Você já sentiu isso? Aleluia. Lágrimas de gozo, de alegria, lágrimas do sobrenatural, lágrimas, aleluia, que você está sentindo que você está melhor, alguma coisa está sendo gerada dentro de você, e as coisas estão melhorando, porque você também tem um processo nisso, você tem tomou uma atitude, e as coisas começam a mudar. Oh, aleluia. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Eu já posso sentir, eu vejo lágrimas em alguns rostos, eu vejo pessoas limpando os olhos. Aleluia, isso é a presença real do Espírito Santo. Ele é o consolador, Ele que consola. Ele é como uma mãe que consola o filho, Ele é como uma mãe que dá carinho, Ele é como uma mãe que quer se envolver. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Terceira atitude para o chamado. E a última, aleluia, é aquele que não se entrega
e não desiste. Glória a Deus, aleluia. Essa é a terceira atitude. É aquele que não se entrega e não desiste. Thomas Edison, em 1876, ele foi o homem que fez a lâmpada. Hoje a gente está no claro por causa dele. À noite, teve a luz por causa desse homem. A história diz, amado, que ele, aleluia, ele tinha na mente, ele estava ali trabalhando incansavelmente noites e dias, querendo fabricar a lâmpada. Aí escuta, alguém chegou para ele e disse o seguinte: rapaz, o que é que você está fazendo? Você está lutando tanto tempo aí. Aí ele falou: vou inventar a lâmpada e ela vai clarear a escuridão à noite. Rapaz, você é maluco? Eu estou aqui estudando e a uma hora eu vou conseguir. Aí o rapaz perguntou: quantas vezes você tentou fazer essa lâmpada acender? Aí ele olhou para ele e falou assim: olha, 7.999 vezes. Glória a Deus, aleluia. Rapaz, 7.999 vezes você tentou e nada. Eu no teu lugar já tinha desistido. Aí ele falou assim: olha, a diferença está no ponto de vista. Eu aprendi 7.999 vezes como essa luz não acende. Aleluia. Na outra tentativa, chegou na 8.000, a luz acendeu. Glória a Deus, aleluia. Olha só, aleluia. Ele não desiste. Deus está à procura. Você foi chamado porque Ele sabe que você não vai desistir. Ele sabe que você vai seguir em frente. Ele não nos enganou dizendo que a estrada iria ser tortuosa. Ele não nos enganou dizendo, aleluia, que os problemas viriam, que as lutas na família, dentro da igreja, no emprego, a falta de emprego, aleluia, que a necessidade viria. Ele não nos enganou, mas Ele disse ser fiel. Eu venci, você também vai vencer. Glória a Deus, aleluia. Espera mais um pouquinho. Aleluia. Meu irmão, eu lembro de Judas. Judas também foi chamado. Caminhou com Jesus junto com os 12 discípulos. Aleluia. Judas caminhou, meu irmão. Ele viu milagres, viu prodígios. Aí ele começou a andar, aleluia, por caminhos que não eram bons. Glória a Deus. Judas, ele começou, aleluia, a caminhar numa estrada de buracos, de dificuldade. As pessoas dizendo: não vai por aí, esse caminho não está bom, para aí, você vai se dar mal. Mas Judas dizia: nada, rapaz, está tudo bem. Assim também é com a gente. Tem gente trilhando caminhos terríveis, caminho de provação, caminho de dificuldade. Aí você vem para a igreja, ouve os conselhos, as pregações. Aí você está passando por uma prova terrível, as pessoas da sua vida. Aí muitas das vezes você vai dizer: está tudo bem. Está vivendo uma cegueira. Está vivendo uma cegueira espiritual, aonde as pessoas estão te aconselhando, aonde o pastor está te dando conselho, aonde você ouve um louvor. Mas assim como Judas, está trilhando caminhos errados, está cego espiritualmente. Jesus reuniu os 12. Jesus foi e falou: no nosso meio que vai nos trair,
Aí Judas falou: quer? Aleluia. É mesmo? É. Não vai me trair. Meu irmão, mas naquele momento, vou falar para tu, Judas estava trilhando o caminho dele, mas estava cego. Ele nem sabia que era ele. Sabia? Judas não sabia. Judas estava pronto a trair Jesus. Aí a Bíblia diz que ele foi lá, mano, vendeu o mestre para os romanos. Falou: vem comigo. Aquele que eu beijar na face, ele é o Messias. Ele é Jesus. Aí veio com os soldados. Escuta isso, mano. Vou terminar agora. Ele veio, beijou a face de Jesus. A traição, amado, não é que o amor acaba, mas o amor se divide. Ele continuava amando Jesus, mas por uma parte só. Não estava totalmente entregue. Aí quando ele beijou, o que aconteceu? Pegaram ele, aleluia, levaram o Senhor Jesus. Quando ele viu a sentença de morte sobre Jesus, ele se desesperou, porque a intenção não era aquela. A intenção era causar uma revolução, não que Jesus morresse, mas a sentença foi dada à morte. Então ele correu, foi até, aleluia, os líderes e falou assim: olha, eu estou arrependido, está aqui as moedas que vocês me deram, toma de volta. Aqueles homens falaram: essas moedas não nos pertencem mais. Você vendeu ele porque você quis, problema é teu. Judas pegou aquelas moedas, irmão, jogou para o alto, caiu no meio do templo. Ele correu desesperado, arrependido. Pensou o seguinte: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução. Eu andei com ele, eu andei com o Filho de Deus, eu aprendi muita coisa com ele, e no final de tudo eu traí. Para mim acabou. Ele pensou: aleluia, para mim não tem mais jeito. Mas eu vou dizer uma coisa para você, aleluia. Naquele momento, se de repente um de nós, se naquele momento um de nós tivesse de repente encontrado com Judas, no momento em que ele estava com a corda nas suas mãos, o que você diria para Judas? Judas estava ali com a corda, pronto para se matar. Se de repente a gente encontra com ele, será que você teria uma palavra? Qual seria a tua palavra? Quem sabe para muitos que estão aqui, diriam assim: você tem que se matar mesmo. O inferno para você é pouco. Você é um miserável, você entregou o Filho de Deus. Se mata que é pouco para você. Qual seria a tua atitude? Eu digo para você, irmão, se eu estivesse ali, e de repente vendo Judas com a corda para se matar, eu diria para ele: calma aí, rapaz, o que tu vai fazer? Não, eu não sou digno, eu vou me matar. Não faças isso, cara. Calma, espera um pouquinho, cara, não faz isso não. Mas eu matei ele, por minha causa ele foi levado à cruz, por minha causa ele vai morrer. Mas calma, espera só um pouquinho. Aleluia.
Espera 3 dias, Judas. Sabe por quê? Aleluia. Espera 3 dias porque o sangue que você, aleluia, traiu vai ser o mesmo sangue que vai te salvar. Porque depois de 3 dias ele vai voltar, Judas. E esse sangue, aleluia, vai ser o sangue que vai te perdoar e vai te dar a vida eterna. Oh, aleluia. Ame ao próximo. Se importe com o próximo. Aleluia. Seja valente, corajoso. Não perca a sua fé, a sua esperança. Aleluia. Você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus. Ele te chamou. Então, em nome de Jesus, permaneça firme nas suas forças. Porque tudo que fazemos não é vão no Senhor.